Saudações, meus amigos no Cotãs. Estamos aqui para falar sobre, neste caso, a situação infeliz do Dr. Laurindo Vieira. Nos apercebemos todos que, na verdade, já há suspeitos e são, na verdade, 5. Mas o que eu gostaria de trazer antes de falar sobre isto aqui é o que para nós agora virou habitual. Quando há uma perda significativa que abala com a sociedade em geral, em vez de se focar naquilo que é a resolução e achar-se os responsáveis, parece que vira mais uma luta política de quem pode ter proveito, quem pode culpar quem, e na verdade a principal questão de resolver-se certos déficits da nossa sociedade acabam sendo esquecidos. E é o que nós vimos, infelizmente, que foca-se em demasia em quem será que deve ter matado o Dr. Vieira, em que pode estar, na verdade, um partido político ligado ou não ligado, e vai esta conversa, vai conversas, e no final não se foca no que devia ser. Afinal de contas, como é que está a sociedade angolana, a capital de Luanda? Porque, como eu já disse, isto não é um caso isolado, tem acontecido várias vezes cá na capital, assaltos à mão armada. Devia interrogar-se, afinal de contas, quais são as estratégias que a Polícia Nacional tem utilizado para combater, para controlar aquilo que é a criminalidade. Como é que os delinquentes, afinal de contas, têm conseguido fácil acesso a armamentos, sendo que a questão do desarmamento já começou faz anos? Como é que têm conseguido, afinal de contas? Como é que é essa facilidade? São questões que deviam interrogar-se e não caímos num jogo de acusações, um jogo de presunções, e no final esquece-se o problema que existe na sociedade, que é real. E agora, quanto à situação dos presumíveis 5 suspeitos que provavelmente o Ministério Público já apresentou, eu digo que se deve ter bastante atenção, porque como nós vimos no processo penal, não basta o indivíduo dizer que é culpado, não basta ele dizer, olha, eu sou culpado, porque há necessidade de todo um processo de instrução, há necessidade de todo um processo de averiguação, falo já em tribunal, para chegar-se à verdade material, se é ou não é verdade. Porque do pouco que eu pude assistir dos 5 presumíveis suspeitos, apercebi-me que durante a apresentação de um deles, que fala do que disparou, o mesmo diz que fez apenas um disparo. E foi-se averiguar que, na verdade, ocorreram 2 disparos, já que uma disparidade de informações. E ainda quanto aos 5 elementos, estamos a falar que os que foram constatados foram apenas 2, agora aparece 5. Eu digo que se calhar devemos ter muita atenção, porque às vezes, durante a pressão que a sociedade exige para que haja resposta, às vezes podemos apressar o processo de investigação e de resolução e traz respostas não mais cabíveis e acaba até por vezes colocando inocentes como culpados e os culpados acabam saindo inocentados. Então o que eu digo é que para o Ministério Público, diante da perda que nós tivemos, cavar um apelo, deve fazer uma investigação, na verdade, sobre os modos do que a lei determina, mas seguir realmente os factos, buscar, na verdade, quem deverá ser mesmo culpado e não apresentar simplesmente sob judício indivíduos que apresentam precedentes, que apresentam tendências criminosas para serem responsabilizados. E diante da minha crítica, na verdade, vai a mercê mesmo da nossa Polícia Nacional, o nosso Ministério do Interior, que deve apresentar políticas, mais estratégias sobre o combate à criminalidade, porque a cidade de Luanda está a se tornar um campo de muita criminalidade, um campo de muita bandidagem, e uma resposta deve ser dada, uma resposta imediata deve ser dada, porque não é um facto isolado. Perdemos um grande quadro, o Dr. Laurindo Vieira, um acadêmico que fazia um diferencial, e como ele, muitos outros têm perdido a vida diante de criminosos, e a nossa Polícia Nacional está aí para nos passar segurança. Então deverá ocorrer respostas, deve a polícia, na verdade, apresentar respostas, e falo o que eu disse no vídeo inicial. Eu sou da opinião que a Assembleia Nacional devia refletir profundamente sobre isto que é a proibição da pena de morte. Eu penso que chegou a hora de pensar-se sobre a possível legalização da pena de morte, ou estender-se ou pensar-se ainda em falar-se sobre a questão da prisão perpétua, porque há muita gente insensível atualmente, há muita gente com sangue frio que tem causado e distorcido e levantado muita instabilidade para o nosso país. Então, se for a sacrificar um em prol do coletivo, eu sou da opinião que deve-se pensar
porque nós queremos nos sentir seguros, que os nossos filhos também estejam seguros e toda a sociedade no seu todo esteja seguro.